Boa noite. Vamos abrir nossa Bíblia. Eu quero abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Salmo 81. Salmo 81. Salmo de número 81. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova. Na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição para o Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei. Do recôndito do trovão, eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, Israel, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor, se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre na rocha. Amém? Eu quero orar com você. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, pedir ao Senhor que derrame graça na nossa nação, né? Enfim, nas nações, né? Que Ele precisa derramar essa graça nas nações, né? As nações também estão sofrendo. Israel, que está lá em guerra, né? Que o Senhor possa guardar Israel. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos pedir a Tua bênção, Pai, Tua graça, que o Senhor possa derramar do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Que sejamos alcançados por Tua misericórdia, que sejamos abençoados e guardados por Ti. Que o Senhor possa estar à nossa frente, Senhor, desbaratando os inimigos, nos dando vitória. Que o Senhor possa nos abençoar com sabedoria, que a Tua graça seja sobre nós, que o Senhor possa nos fortalecer, que a Tua palavra, Senhor, seja o nosso alimento, que venhamos nos alegrar, ó Deus, em receber a Tua palavra. Pedimos a Ti que fale essa noite conosco, derrame graça em nossas vidas, que os nossos corações possam adorar a Ti, Senhor, e venhamos glorificar e exaltar o Teu nome, pois só Tu és santo, Senhor. Venha, Senhor, estar conosco, venha derramar da Tua graça e poder, que sejamos, Pai, abençoados e guardados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O nosso estudo de hoje vai ser... Nosso tema vai ser a unidade cristã. E nós vamos ter por base Filipenses 1, do 27 ao 30. Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao versículo 30.
nós vamos falar sobre a unidade cristã. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? Senhor, fala conosco por tua palavra, derrame graça em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo traz um assunto interessante. O apóstolo Paulo, falando aos filipenses, ele está falando de uma unidade cristã na luta. Ele estava mostrando para os nossos irmãos de Filipos que a luta precisa ser combatida na unidade. Precisamos estar unidos para combatermos os nossos adversários. Então aqui o apóstolo Paulo traz essa palavra que é uma palavra muito sugestiva para os nossos dias. Por quê? Porque muitos estão se apostatando da fé. Muitos estão seguindo um outro evangelho. Mas ele deixa muito claro aqui que o evangelho que precisamos seguir é o evangelho de Cristo. Porque existem outros evangelhos sendo pregados paralelamente. Então o apóstolo Paulo estava alertando os irmãos filipenses para que eles pudessem estar juntos, unidos no evangelho de Cristo. Então nós precisamos hoje, nos nossos dias, nos unir. O que tem acontecido com o povo, chamado o povo de Deus, a igreja? O que tem acontecido com esse povo? Tem acontecido um individualismo terrível no meio da igreja. Quer seja denominação, quer seja igreja local, quer seja indivíduos, há um individualismo no meio da igreja. E aí, a gente pode se reportar lá para Ezequiel. A gente pode se reportar para o Velho Testamento. E a gente fica muito vulnerável quando nós andamos sós. Então nós precisamos observar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava trazendo esse ensino para a igreja de Filipos, para que a igreja de Filipos pudesse se fortalecer. É na unidade que nós nos fortalecemos. Eu disse Ezequiel, mas não é Ezequiel, é Eclesiastes, tá? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Eclesiastes 4, 9 a 12. Nós vamos ver o que a palavra tem para nós. Melhor é serem dois do que um,
porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então veja que a unidade é boa. A unidade é importante. A igreja precisa andar unida. E se a gente anda sozinho, nós seremos uma presa muito fácil para o inimigo. Então estamos vivendo dias difíceis. Dias que precisamos estar unidos. Precisamos unir as nossas forças. Precisamos nos unir em oração. Precisamos nos unir, né, na mentalidade de estudar a palavra, de estarmos pensando uma coisa só. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Vamos voltar para o texto. Filipenses, capítulo 1, 27 ao 30. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, peraí. O apóstolo Paulo podia ter parado aqui, né, colocado a vírgula após o Evangelho. Ele podia ter dito, olha, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Mas como há outros evangelhos sendo pregados paralelamente ao Evangelho de Cristo, ele deixa muito claro, ele deixa muito evidente que o Evangelho que nós precisamos seguir é o Evangelho de Cristo. Não qualquer outro evangelho que está sendo pregado por aí. E a gente precisa entender isso. Mas para isso precisamos estudar a palavra. Precisamos nos mergulhar na palavra de Cristo para nós entendermos. Como Jesus disse lá em Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, precisamos reconhecer a voz de Jesus. E assim também precisamos reconhecer o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da vida, é o Evangelho da salvação, é o Evangelho da graça. Só Ele. Outros evangelhos pregados paralelamente não têm força, não têm poder, não têm alegria, não têm nada. Então nós precisamos nos unir em torno das Escrituras Sagradas. Aí o apóstolo fala de quê? Vamos voltar. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Interessante, né? Nós, muitas vezes, não somos divididos apenas por uma placa. Muitas vezes somos divididos por coração. E aqui nós aprendemos que nós temos que estar unidos como uma só alma, num só espírito. Então é algo muito sério. Nós não podemos brincar de igreja. Igreja é algo muito sério, é a noiva de Cristo. Então nós precisamos fazer o que o apóstolo diz. Ele disse, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Se for outro evangelho, aí sim pode viver de qualquer maneira, mas viver pelo Evangelho de Cristo é diferente. É pagar o preço.
Se alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Ou se pedir a capa, dê também a túnica, né? Então isso é diferente. Porque outros evangelhos que estão sendo pregados é o toma lá da cá. Né? Se você tem, você é. Se você não tem, você não é. Então, tá aí. Esses evangelhos estão aí. Mas o evangelho de Cristo é aquele que te ensina a sofrer o dano. Aquele que te ensina a viver a sua fé. A crer em Jesus de fato. Como ele disse lá em João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então veja que nós precisamos crer no Senhor. Quando ele disse não se turbe o vosso coração, é porque é por momentos difíceis da vida. Esses momentos acontecem conosco e nós precisamos estar firmes no Senhor. Buscando a face do Deus vivo, adorando o Senhor e servindo a Ele com alegria. Então é isso que precisamos fazer. Então o Evangelho de Jesus, né, o Evangelho de Cristo, é um evangelho diferente. Ele gera alegria em nós, ele gera paz em nós. Ele trabalha a nossa alma. Ele nos dá sabedoria. Ele nos enche por dentro e por fora. E ele também nos limpa por dentro e por fora. Então nós precisamos estar em torno desse evangelho, unidos. As nossas mãos precisam estar unidas em torno do evangelho de Cristo. E ele continua, o apóstolo Paulo continua dizendo assim: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes e em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Muitas vezes as pessoas olham para as suas placas, elas valorizam as suas placas, mas não valoriza a unidade do corpo de Cristo. Precisamos valorizar a unidade do corpo de Cristo, a igreja. Esqueça a sua placa. Placa, deixa ela lá, ela tem o seu lugar, ela tem o seu valor, mas ela não pode estar acima da nossa unidade como igreja, como povo de Deus. O apóstolo Paulo continua e ele diz, no versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Então, peraí, a gente está diante do evangelho da vida, diante do evangelho da salvação. A gente está diante de uma palavra de poder. Então nós precisamos observar esse evangelho e precisamos viver esse evangelho. Porque muitas vezes nós estamos falando do evangelho de Cristo, mas estamos vivendo outros evangelhos. Individualismo. O evangelho de Cristo não prega o individualismo. Fala de unidade. E não só o evangelho, mas se a gente voltar um pouquinho lá para o Velho Testamento, a gente vai ver que é na unidade que Deus vem trazer a sua bênção para nós. Vamos ver? Salmo 133.
Salmo 133. Ó, quão bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Veja que o salmista está falando de unidade. Ele diz, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. E depois ele vem trazendo comparações a essa unidade. E lá no final ele fecha com o quê? Com a bênção que vem na unidade. Ele diz ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Agora veja Isaías 45, 20. Isaías 45, versículo 20. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos todos juntos. Vós que escapaste das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplica a um Deus que não pode salvar. Eu vou parar aqui porque o que eu quero falar é dessa unidade. O Senhor nos chama para estarmos juntos, congregai-vos. E aqui é uma ordem. A palavra está no imperativo, né? O verbo está no imperativo. O verbo congregar no imperativo. O Senhor dizendo congregai-vos. Ele não está fazendo pergunta, dá para você congregar? Você pode? Será que hoje dá para você congregar? Ele está dizendo congregai-vos e vinde. Então ele nos chama congregados, isso é, na unidade. E depois ele diz chegai-vos. Ele não está dizendo chegai. Ele está dizendo chegai-vos, isso é, juntos, a unidade. Aí depois ele continua, lá no final, ele diz assim, ó. Final, não. Aí ele fala assim, vós que escapaste das nações, nada sabem os que carregam o lenho de suas imagens de escultura e fazem súplica a um Deus que não pode salvar. Então veja que Deus nos chama congregado, isso é, juntos, na unidade. É na unidade que Ele abençoa, é na unidade que Ele derrama graça, é na unidade que Ele traz alegria, é a unidade que traz força. Então o apóstolo Paulo estava falando com os filipenses, estava trazendo essa verdade para Filipos, para que aquela igreja pudesse estar unida, para que aquele povo pudesse estar unido, e essas verdades precisam estar nos nossos dias. Nós somos individualistas. A igreja do século 21 é uma igreja individualista, que puxa a sardinha para a sua brasa. Quando aprendemos com o Evangelho de Cristo que nós precisamos cuidar do nosso próximo. Eu lembrei aqui de um provérbio, deixa eu ver aqui, acho que é 48:2. Não. Não. Provérbios 29:2. Deixa eu ver. Eu esqueci o endereço aqui.
mas é um provérbio que diz assim: bem-aventurado aquele que dá do seu pão ao pobre. Isso é, não é aquele que puxa do pobre, não é aquele que puxa para si, mas aquele que dá. E Jesus disse que antes é melhor dar do que receber. Então, quando nós damos, isso fala de unidade, nós lembramos do nosso próximo, nós nos compadecemos do nosso próximo, nós amamos o nosso próximo. Nós não vivemos só para nós, como um caramujo, né, que anda dentro de uma carapaça lá, né, sozinho. Nós precisamos entender que nós precisamos de pessoas, pessoas precisam de pessoas. Então nós precisamos entender que a unidade é boa, mas a igreja do século XXI está vivendo o individualismo, apenas guardando a sua placa, olhando para a sua placa, valorizando a sua placa. Precisamos olhar para pessoas, precisamos abraçar pessoas, não abraçar nossa placa. Abraçar pessoas, dar as mãos a pessoas, orar com pessoas, orar por pessoas, ensinar pessoas, ser ensinado por pessoas. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aos filipenses. Os filipenses estavam diante de uma palavra maravilhosa. Você pode voltar? Volte aí. Filipenses 1. O apóstolo Paulo deixou claro, olha, existe um evangelho para que vocês sigam. Então, ele estava dizendo o quê? Olha, há outros evangelhos aí. Mas você e eu precisamos dar ouvido apenas ao Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é vivo. O Evangelho de Cristo é vivo, é poderoso. Então ele fala assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, acima de qualquer coisa, o Evangelho de Cristo é a base da vida. O Evangelho de Cristo é aquele que vai nos tirar desse mundo e nos levar para o céu, para o mundo do Senhor, para a eternidade com Cristo. Então nós precisamos observar isso. Nós precisamos entender que não temos que ser individualistas, mas que possamos estar, como a palavra disse, congregados, isso é, estarmos juntos em unidade, entendendo que nós somos irmãos, que nós somos um corpo. Tem gente que, por ser cabeça, ele acha que ele é sozinho, individual. Não, eu sou cabeça, eu estou acima de tudo, eu estou acima do corpo. Mas se cortar a cabeça do corpo, vai morrer tanto a cabeça quanto o corpo. Então nós precisamos entender que, ainda que eu seja um dedinho, eu faço parte do corpo. Essa é a unidade orgânica da igreja. Então nós precisamos dar as nossas mãos. Estamos vivendo dias difíceis, dias de perseguição da igreja. E aí? Vamos ficar individualistas lá no nosso cantinho? Não, nós temos que sair, né? Pegar a nossa placa, vira a placa, todo mundo vai virar a placa agora e vamos colocar só o nome assim, igreja, e pronto. Somos um corpo. Então o apóstolo Paulo trouxe essa palavra para os filipenses para que eles pudessem entender que eles não eram individuais. Eles precisavam de outros grupos, de pessoas, né, de um grupo cristão. E aqui o apóstolo Paulo deixa algo muito claro.
ele diz assim, lutando juntos pela fé evangélica. Então viva o Evangelho de Cristo. Ele vai gerar alegria no seu coração. Ele vai trazer alegria na sua alma. O seu interior vai estar em paz, ainda que esteja em guerra. Eu quero ler um salmo aqui, o Salmo 27. Veja só como estava o coração de Davi. Davi estava com o coração tão em Deus que ele não se importava com outras coisas que tivesse à sua volta. Ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, ou é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O coração de Davi estava onde? Na lei do Senhor. E na lei do Senhor, ele meditava de dia e de noite. Então ele entendia que o Senhor estava com ele. Então aqui, o que isso traz para nós? Isso traz para nós que nós precisamos estar em Cristo. Mas quando nós estamos em Cristo, nós não nos isolamos. Quando nós estamos em Cristo, nós não nos tornamos individualistas. Quando nós estamos em Cristo, nós somos unidos. Aí a gente vai falar, não, eu vou andar na unidade. Mas hoje tem gente que fala, não, mas eu não sou daquela igreja, eu não sou daquela denominação. Mas o seu Deus é outro? O evangelho que você segue é outro? Você não segue o mesmo Cristo? É estranho isso. Tem gente que acha que só ele sabe. Não, só eu sei. Ou só a minha denominação sabe. Só a minha igreja sabe. Só a minha denominação pode. Só a minha igreja pode. Só eu posso. Ei, para aí. Calma. Nós precisamos entender que nós somos um corpo. E precisamos fazer o que está escrito na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz assim... Ainda no versículo 27, ele diz assim, vou voltar aqui. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então ele fala de quê? De unidade, lutando juntos pela fé evangélica. Então se você é individualista, se você ama a sua placa, vire a sua placa. Ame o povo, ame o seu povo, a igreja de Cristo. O povo que reconhece que Jesus é Senhor e Deus. É isso que precisamos fazer. E daqui a pouco seremos perseguidos, mas se estivermos em unidade, o Evangelho de Cristo nos nossos corações, o inimigo vai fugir de nós. O inimigo vai ver que há algo diferente em nós. Mas quando nós nos dividimos, a Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste. Então o apóstolo Paulo estava trazendo essa palavra para fortalecer os corações dos irmãos filipenses, para que eles pudessem estar unidos, para que eles pudessem estar guardando a fé evangélica em unidade.
Efésios 4, de 1 a 6. Olha, irmãos, estamos vivendo dias difíceis, onde muitos irmãos têm sido acometidos de enfermidades. E aí, o que acontece? Ah, mas não é da minha igreja, né? Ele não é da minha placa, ele não é da minha denominação. Olha, somos irmãos em Cristo. Somos do mesmo rebanho, somos ovelha do mesmo rebanho. O nosso pastor é Jesus. Ele é o bom pastor. Então nós precisamos entender, peraí, o meu irmão lá da igreja tal, né, lá da denominação tal, está doente, está precisando da minha ajuda de oração, eu vou orar por ele. E se precisar fazer algo mais, temos que fazer. Foi nessa unidade que o Senhor nos gerou, e foi nessa unidade que Ele nos mandou andar. Então nós temos que obedecer a palavra do Senhor. E aqui, Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então veja que a unidade é o caminho que nós precisamos percorrer. Precisamos estar unidos. Individualistas? Isso não faz parte, não deve fazer parte das nossas vidas. Colossenses 1:10. Colossenses 1, versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então veja que nós precisamos estar sempre crescendo em Cristo, crescendo no Senhor, e sempre dando as nossas mãos, sempre entendendo que nós precisamos uns dos outros. Não somos seres individuais. Pessoas precisam de pessoas. Deus nos fez assim. Quando uma pessoa viaja, né, um amigo viaja, a gente não sente? Quando um filho viaja, a gente sente. A esposa, né, viaja, a gente sente. O marido viaja, a esposa sente. Por quê? Porque Deus nos fez com essa capacidade de relacionamento. Então nós precisamos nos relacionar como cristãos, com uma só fé, num só Espírito, num só Senhor e Deus, como diz a palavra. Mas muitas vezes as pessoas se entram numa bolha e elas acham que elas são individuais, que elas não precisam de ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. E é na unidade que temos força. É na unidade que traz que vem a alegria. É a unidade que traz essa pega, né? De alegria, de força, de poder. Então nós precisamos estar unidos, orando uns pelos outros. Primeiro Tessalonicenses 2:11. Já estamos terminando. Não podemos
estender muito, né? 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos e a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Deus chama a gente como? Nós vimos lá em Isaías 45, 20, congregai-vos e vinde. Ele está falando de unidade, de um corpo. Isso é muito legal, né? O Senhor nos capacitou assim. Nós precisamos de pessoas. Viaja para um lugar que você não conhece ninguém para você ver como é que vai ser da sua viagem. Vai para um lugar que você não conhece ninguém, a sua viagem vai ficar esquisita. Você não vai conversar, você não vai dialogar com pessoas. Então você vai se sentir um peixe fora d'água. Então nós precisamos entender que nós precisamos dessa unidade em torno das Escrituras, em torno do Evangelho de Cristo. Não em torno dos evangelhos pregados por aí. Porque os evangelhos pregados por aí, que não tem ligação nenhuma com o Evangelho de Cristo, eles trazem outras mensagens. A visão é outra. É o evangelho toma lá da cá. É o evangelho daqueles que querem tomar vantagem um sobre o outro. Mas você e eu entendemos que nós precisamos viver pelo Evangelho de Cristo, pela unidade da igreja. Então, quando nós entendemos isso, nós somos abençoados pelo Senhor. Quando nós entendemos isso, o Senhor derrama a sua graça sobre nós. Quando nós entendemos isso, nós vamos receber do poder de Deus nas nossas vidas. O apóstolo Paulo fala aos Romanos 1,16, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Então entenda isso, o Evangelho é o poder de Deus. Então nós precisamos viver pelo Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele vai trazer algo diferente em nós. Ele vai trazer algo novo no nosso interior. E nós seremos uma bênção para as nações. Seremos uma bênção para o nosso próximo, mas para as pessoas que estão fora também. Então nós precisamos viver esse Evangelho que gera vida, alegria e paz e traz salvação. E que o Senhor nos ajude, que Ele nos fortaleça, que Ele nos alegre, que Ele derrame graça em nossas vidas, que os nossos corações possam estar ligados ao coração de Cristo e que possamos andar unidos. E unidos venceremos. E há uma canção antiga que diz assim: unidos, unidos, em teu nome, unidos, 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 em amor, unidos, por este mundo, paz e amor teremos, por este mundo, paz e amor teremos, unidos, sempre unidos, nos demos as mãos. É assim que temos que ser, unidos, mãos dadas, orando uns pelos outros, intercedendo, ajudando, fortalecendo, exortando, trazendo conselhos, palavra de Deus, trazendo alegria, alegrando uns aos outros, e assim o Senhor vai nos abençoar muito. Amém? Eu quero orar com você. Antes de orar, você que me assiste aí pelo YouTube, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Se você já está inscrito, deixa aí o seu joinha, tá? Para fortalecer o canal. E também eu peço a você que deixe seu comentário, faça aí seu comentário, acione o sino na posição todas para você receber os próximos vídeos e compartilhe. Compartilhe a palavra de Deus
tá? Para que outras pessoas também possam receber o que você está recebendo agora, o que você recebeu do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti por esse período que passamos aqui, unidos em torno do Evangelho de Cristo. Pedimos a Ti, Senhor, que venha nos abençoar, que venha nos fortalecer, que derrame, Senhor, graça e poder sobre nós, Pai. Entregamos a Ti as nossas vidas, nossas famílias, nossos lares. Oramos pelos nossos irmãos, que o Senhor possa trazer a Tua bênção, a Tua graça, que cada um dos nossos irmãos sejam abençoados, ainda que estejam em outras denominações, Senhor, que sejam abençoados, que o Senhor possa abençoar, possa guardar, possa derramar graça, que sejam, Senhor, alcançados pela Tua misericórdia. Pai, nós somos gratos a Ti. Pedimos a Ti, Senhor, que venha estar conosco, nos abençoando e guardando. Pedimos a Ti que abençoe a nossa noite, que derrame graça nas nossas vidas. Nós oramos, Pai, com os nossos corações alegres diante do Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém? Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que os amados que andam na unidade do corpo de Cristo em torno do Evangelho do Senhor diga amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que a sua casa seja uma casa abençoada, um lar de bênção em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe.